Vamos lá então? Então vamos lá, queridos. Josué capítulo 20, abra sua Bíblia, né? Depois da repartição das terras. Exatamente. Agora vamos falar sobre o capítulo 20 e o capítulo 21, né? O capítulo 20 vai falar sobre as cidades de refúgio, o capítulo 21 vai falar sobre a cidade dos levitas. Então, acompanhe conosco aí, que é algo bem interessante sobre as cidades de refúgio. É algo que a Bíblia, você lendo a Bíblia, você vai ver isso já no livro de Êxodos, em alguns livros anteriores, mas a última menção bíblica, a última menção das cidades de refúgio vai estar nesse livro aqui, nesse capítulo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Disse o Senhor Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. O que é importante a gente saber aqui? Nessa época, gente, era olho por olho e dente por dente. Então, trazendo para hoje, sei lá, você deu a ré no teu carro e teve a fatalidade de bater em alguém, né, e levou essa pessoa à morte. Tá? Naquela época, então, você deveria ser morto, porque você matou alguém. Nesse caso aqui, né, mostra bem o retrato de uma morte que não foi intencional. Ele fala, né? Sem intenção e acidentalmente. Temos o termo hoje, né? Com dolo, sem dolo, né? Então com intenção, sem intenção. Então, como fazer se naquela época era olho por olho, dente por dente? Matou, tem que morrer. Então, o próprio Deus criou, né, uma sistemática e enviou através de Moisés, né, para que essas pessoas pudessem ter uma chance, tá? Uma chance de um resgate, de uma defesa, tá? E isso aí, segundo a lei da época, né? Segundo a lei da época. Mas vamos lá então. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Querdes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Ok, então está bem relatado aqui a função dessas cidades, né? Aqui menciona o nome de 6 cidades, né, naquela época, que foram estabelecidas como cidade de refúgio. Está bem claro que a pessoa que cometia isso não era só para não correr para essa cidade, que chegava tinha que ali, apresentar o caso perante a autoridade. Na porta, né? Normalmente os tribunais eram na porta da cidade, né? Era muito comum isso, né? E as autoridades ficavam na porta e ali julgavam. A pessoa apresentava as razões, né? Eles julgavam. Se eles achassem pertinente, eles recolhiam para dentro das cidades de refúgio, dando um local para essa pessoa morar, e ali ficava até que fosse o julgamento dessa pessoa. Se não, né? Eles já não deixavam nem entrar. Tá? Se o perseguidor, uma vez que entrou, o perseguidor fosse atrás e queria vingar o sangue, né, do parente, enfim, né, aquela cidade o protegia, então não permitia que matasse ele. Muito bem, assim, para nós é um fato, é uma história, né? Mas o que isso hoje traz para nós, na nossa época hoje? A palavra do Senhor fala assim que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Se nós formos ver, né, de que forma, né, você tem matado, tem assassinado pessoas, vidas, situações. Ainda que acidentalmente, né? Sem intenção. Acidentalmente, exatamente.
na sua própria vida, as pessoas que estão junto com você. Quantas pessoas estão assassinando seus casamentos? Quantas pessoas estão assassinando seus próprios filhos por não saber educar os seus filhos? Né? Se a gente for ver conscientemente, que pai que quer matar um filho? Nenhum. Mas às vezes por não saber como conduzir. Né? E na verdade, fique tranquilo que ninguém nasce sabendo. Por isso que existe a Bíblia para nos ensinar. Por isso como que nosso aqui fala manual. sem intenção. Isso. Aqui está falando sem intenção. No seu trabalho, né? No seu casamento, enfim, no seu relacionamento com a família, com a igreja, enfim. São tantas as situações que podem ser aplicadas. Então aqui a gente mostra o quê? Que isso aqui para nós hoje, ela traz uma lição. Qual a lição que traz para nós hoje? Assim como aquelas pessoas precisavam de uma cidade de refúgio, nós também precisamos. Todos nós precisamos. Né? E a própria Bíblia, o Salmo fala, quem é o nosso refúgio? Hoje nós não temos uma cidade, nós temos uma pessoa. O nosso refúgio nosso é próprio Deus. O Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é a tua cidade de refúgio. Exatamente. E Jesus é o nosso advogado, e o sangue de Jesus é que E aqui fala que nós precisamos apresentar, né, a uma autoridade. Deus é a nossa autoridade. Então a Ele nós devemos apresentar as nossas razões. Então assim, eu acho que a primeira coisa que a gente ressalta é, né, o cuidado de que nós também cometemos crimes, né, cometemos delitos, ainda que não intencionais. Isso é inerente do ser humano caído, tá? Por mais que você fale, eu não, né? A língua é uma arma muito perigosa, né, para matar. Nossa. Mata caráter. Destrói, né? Destrói pessoas, sonhos, né? destrói pessoas. Exato. E tem muita gente que se utiliza dessa arma, quase que diariamente. Uma palavra você pode destruir, né, o dia de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Tem pessoas que têm a sua vida destruída por causa de uma palavra que recebeu lá atrás. Exatamente. Do seu pai, da sua mãe. Né? Tem um reflexo hoje, né? Quantas pessoas carregam consigo? Por exemplo, eu conheço pessoas, né, que falam assim, porque minha mãe dizia que eu era uma porca, um porco, né? Tipo assim, que eu era sujo, que eu era vagabundo, né? Que não ia dar pra nada. E a pessoa, gente, toda vez que senta com a gente conversar e lembra, tá falando do pai, da família, lembra disso e conta. Não, porque meu pai dizia que eu era assim. Então você vê que é uma coisa, né? Talvez você recorde, eu às vezes vou visitar uma pessoa, ele já tem acho que quase 80 anos, e ele sempre quando me fala do pai, ele lembra disso, né? Lembra que o pai nunca deu um sapato para ele. Então assim, uma coisa que marca a vida. E dizia que ele era vagabundo, que ele não ia. Então você vê como palavras, né? Você vê, hoje impregnou na vida da pessoa. Quase 80 anos. E isso continua ecoando como se fosse naqueles dias. Se um dia aquele pai falou para aquele filho que amava, isso não ele ficou não registrado. Lembra, ficou. Mas o dia que ele falou que aquele menino ia ser um vagabundo, isso ficou. Quer dizer, matou algumas áreas na vida desse filho. Então aqui, quantas áreas na sua vida foi morta por alguém, tá? E quantas você matou? Talvez não se possam contar. Mas uma coisa se pode contar. Há um refúgio, há uma fortaleza. Certeza. Há uma cidade, né, aonde correr. Há uma Sião de Deus. Há um local onde se refugiar, né, de todos esses traumas, de todas essas coisas que podem paralisar a sua vida, tá? Hoje você não tem uma cidade de refúgio, você tem um Deus que é o teu refúgio, né? Através de Jesus que te purificou de todo o pecado, através do sangue dele derramado por você lá naquela cruz. Então que corramos para ele, que corramos para Jesus, que corramos para Deus, né? Que clamemos a ele a sua misericórdia, a sua graça, que nos arrependamos, né, dos nossos pecados, porque com certeza ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos colocar para dentro. Exatamente. Né? A Bíblia fala assim que ele também é a porta, né? E fala que essa porta é estreita, então você vai chegar nessa porta, você vai bater nessa porta, você vai ali nessa porta você vai confessar, né, o que você fez. Apresentar suas razões. Ele vai julgar, ele vai falar assim, então agora, né, recebe aí o sangue do meu filho amado Jesus Cristo e vem para dentro. Tá? E você agora vai viver sem culpa, agora você vai viver protegido, agora você vai viver
né, no local de refúgio de Deus. Debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai Eu descansar. vejo assim que a cidade de refúgio, pastor, é uma cidade de restauração. Sim. Porque a pessoa ela ficava ali durante algum tempo até que pudesse voltar para sua família. Retornar, exato. É um lugar de cura, né? Um lugar E como tudo na vida tem um tempo. A pessoa ficava por um tempo, você vê que cita ali até que o sacerdote morresse ou até que fosse o julgamento, né? Então, porque com intenção ou sem intenção, aquilo houve trazia um uma legalidade. Né, aquele que foi ofendido, né? Aquele que teve o dano, né? No caso de um assassinato, né? Então, assim, a pessoa ia sofrer aquela retaliação, aquele meio ali, né? Então, após a cidade de refúgio, a pessoa poderia ser restaurada da sua família, né? Claro, mediante a apresentação das suas razões, acolhimento, até que o sumo sacerdote houvesse morrido, né? Porque ele ali era a autoridade que designava, né? Essa questão de que morria, o porquê. E interessante aqui que não diz o porquê que o sumo sacerdote tinha que morrer, mas isso traz uma relação que dá a impressão assim, com quem diz, se ele morrer, né, não se aplica a lei. Quando a gente pensa que Jesus é o nosso sumo sacerdote, exatamente, e ele morreu para que através do seu sangue também não se aplicasse a lei, não se aplicasse, né? Ou melhor, cumprindo a lei, né? Como quem pagou a dívida, né? É uma figura de Cristo, exatamente. Legal isso, né? Muito legal. E é isso, gente. Hoje rapidinho, né? Rapidinho. Foi que nem injeção, né? Rapidinho. Mas que você possa acreditar, crer e receber, né? Esse convite para vir para a cidade de refúgio, vir para os braços do Altíssimo. Muitos precisam dessa cidade de refúgio, né? E não é questão de se esconder, gente, né? Tem muita gente que carrega culpa. É questão né? de... Tá carregando culpa, né? Tá fugindo da vida, né? Carregando todas essas coisas. Não consegue viver, na verdade, por tanta culpa que carrega. Permita que o Senhor, que é o teu refúgio, te restaure e você possa ser inserido novamente no seu contexto familiar cheio de vida de Deus. Não seja refém de você mesmo, nem das suas culpas. É verdade. Vem para a cidade de refúgio. Amém? Vamos lá então. Vamos aqui, né? Vamos cumprimentar o povo aqui. Vamos lá aqui, vamos lá.